Enquanto o Oriente Médio amarga um de seus momentos mais dramáticos, com a guerra se arrastando e a região diante de um futuro incerto, Donald Trump passou a mirar parte de sua artilharia em alvos bem distantes de Teherã, a imprensa norte-americana. Eu sou Jamil Chad e neste episódio do podcast De Cabeça para Baixo, vamos destrinchar a ofensiva liderada pela Casa Branca contra jornalistas que, segundo o governo Trump, não têm sido patriotas o suficiente na guerra contra os iranianos. O ataque de Trump contra a imprensa não é uma novidade. Basta lembrar, por exemplo, a retaliação contra a Associated Press, que acabou indo à justiça depois de ser punida por não usar o termo Golfo da América, imposto por decreto. Ou o aperto sobre a cobertura do Pentágono, que levou dezenas de redações da AP à Fox News a devolver credenciais em protesto contra novas regras de acesso e de apuração. Mas, profundamente irritado com os questionamentos que vem recebendo, o governo norte-americano decidiu agora que poderá punir a imprensa do próprio país por conta da cobertura da guerra. No último fim de semana, a Casa Branca alertou que veículos de comunicação podem ter suas licenças de transmissão revogadas caso façam reportagens críticas sobre a guerra contra o Irã, acusando a mídia de, abre aspas, distorções. A dishonest and anti-Trump press will stop at nothing. We know this at this point. To downplay progress, amplify every cost, and call into question every step. They want President Trump to fail. O presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brennan Carr, afirmou em uma publicação nas redes sociais que as emissoras devem, abre aspas, operar em prol do interesse público, fecha aspas, sob pena de perderem suas licenças. E ele diz: as emissoras que estão veiculando boatos e distorções de notícias, também conhecidas como notícias falsas, têm agora a chance de corrigir o rumo antes da renovação de suas licenças. Ele não foi o primeiro a soar o alerta. Trump, também em suas redes sociais, interrompeu o foco nos alvos militares para atacar duramente a imprensa, insistindo que estavam divulgando fake news. Num dos posts, ele foi além. Disse querer que alguns veículos enfrentassem charges for treason, ou seja, acusações de traição. E afirmou que a mídia estaria colaborando com o Irã na disseminação de desinformação, inclusive com conteúdo gerado por inteligência artificial. A ofensiva contra a imprensa tem um motivo. Trump sabe muito bem que sua guerra é impopular. No levantamento da Quinnipiac University, 53% dos americanos disseram ser contra a ação militar no Irã. Quanto mais o conflito se arrasta, mais a distância cresce entre o discurso oficial e a realidade de uma guerra que ainda está longe de terminar. E quanto mais essa guerra se arrasta, mais evidentes ficam as mentiras de Trump, que insiste que já ganhou o conflito contra o Irã. Nesta semana, ele cobrou patriotismo da imprensa e chegou a sugerir manchetes mais otimistas. Quando viu na TV um letreiro dizendo que a guerra se intensificava, respondeu com uma alternativa. Que tal Irã cada vez mais desesperado?
O gabinete de guerra está ainda preocupado com a imagem do seu chefe, o secretário Pete Hegseth. Literalmente. Fotógrafos não estão mais autorizados a tirar fotos dentro da sala de imprensa do Pentágono, após vários veículos publicarem fotos consideradas desfavoráveis de Hegseth nas coletivas de imprensa. A partir de agora, as únicas fotos a circular serão aquelas divulgadas pelo próprio Pentágono. Desde que assumiu, Trump tem travado sua guerra contra a mídia por meio de processos judiciais bilionários, fechamento de veículos financiados pelo governo e assédio verbal a jornalistas, principalmente repórteres mulheres. Desagradável, porca, terrível, feia e incapaz foram alguns dos termos que Donald Trump usou contra as jornalistas. E a violência verbal tem transbordado. Um relatório da ONG Freedom of the Press Foundation, citado pelo Guardian, contabilizou 170 agressões verificadas contra jornalistas em 2025. Muitas delas durante protestos ligados às políticas de imigração do governo. Para uma comparação, entre 2022 e 2024, o total registrado foi de 175. Outra forma de alienar a imprensa é limitar sua presença física em espaços governamentais importantes, tribunais e em outros locais relevantes. As restrições, às vezes, são direcionadas a um veículo de comunicação específico. Outras vezes, proíbem a entrada de todos os membros da imprensa. A Repórteres Sem Fronteiras alerta que esse tipo de proibição, que parece prosaica no dia a dia, é um golpe estrutural na liberdade de imprensa, porque transforma cobertura em concessão, não em direito. Em 2022, os Estados Unidos ocuparam a 42ª colocação no ranking dos locais que mais protegiam a liberdade de imprensa, entre 180 países. Em 2025, caiu para a posição de número 57. Eu sou Jamil Chad e este foi o De Cabeça para Baixo de Carta Capital. Se você valoriza um jornalismo que não negocia com intimidação, assine e apoie Carta Capital. Até o próximo episódio. De Cabeça para Baixo é uma produção de Carta Capital. Eu, Jamil Chad, cuido do roteiro e da apresentação. A edição de som é do Carlos Melo e da Lola Magalhães. A coordenação editorial é de Thaís Reis Oliveira.